Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, aqui, Dr. Pedro Lourenço nos estúdios, advogado criminalista aqui que atua na cidade de Mossoró e região, nos ajudando a entender a importante temática, o Instituto da Legítima Defesa. Doutor Pedro, vamos tentar avançar um pouco mais da pauta. Algumas pessoas podem conjecturar, entender que a legítima defesa só é em favor da vida, mas também existem outros tipos de direito. O direito patrimonial, por exemplo, é abarcado pela legítima defesa? Bom, aí a gente está entrando num mar muito amplo, certo? Muito vago. Isso é uma coisa que eu tenho que deixar bem clara. Porque apesar que, por exemplo, a gente vê muito uma pessoa reagir a um assalto, certo? O assalto é um crime contra o patrimônio. Você chega e quer o celular, você quer o dinheiro, é um patrimônio. E a pessoa acaba reagindo, por exemplo, acaba atirando, acaba matando o bandido, o assaltante. E a gente sempre se pergunta, a pessoa que reagiu vai responder por um crime? Ela está cobertada pela legítima defesa? E aí é onde a gente entra no caso concreto, né? A gente tem que ver caso a caso. Porque se você ler realmente o artigo da legítima defesa, ela não especifica legítima defesa do patrimônio. Esse trecho não existe no texto legal. O que a gente pode acabar englobando é porque ele fala direito seu ou de outrem. Direito, a palavra direito. E quando a gente vai lá, por exemplo, no Código Civil, fala que a propriedade é um direito. A Constituição Federal fala que todo cidadão do Brasil, nacional ou estrangeiro, tem direito à propriedade. Então, meio que a gente fazendo essa leitura, essa hermenêutica, essa interpretação, a gente acaba sim definindo que a pessoa tem o direito sim de defender a propriedade. Tanto ela seja uma pré-legítima defesa, que é, por exemplo, que a gente vê cerca elétrica, portão gradeado, essas coisas, como ali no caso eminente em si. Na minha opinião, realmente a pessoa está acobertada assim, é o caso que a gente geralmente vê nas sentenças, o juiz acaba entendendo como legítima defesa, mas o termo legítima defesa do patrimônio não se encontra no artigo. Isso é uma falha, porque pode deixar amplo demais e acabar sendo um pouco perigoso para quem reage. Doutor, no primeiro bloco, quando o senhor relembrou aqui o Código Penal, o conceito em si, o senhor falou dos meios necessários. Eu quero saber de Vossa Excelência, o criminoso está com a faca, por exemplo, e a vítima está armada. Há uma certa desproporcionalidade aí, mas Isso. ele sacou a sua arma, deu, por exemplo, 2, 3 tiros no assaltante que estava com faca. Esse tipo de exemplo, doutor, passou dos meios da proporção ou dos meios necessários para ele ter a legítima defesa? Olha, não querendo bancar o estudante de direito, mas eu vou dizer o depende, certo? Teve uma vez um aluno meu que perguntou isso para mim. Mas o cara tava com uma faca e o cara usou uma arma, um revólver, não é justo. Mas aí é onde eu pergunto. Ninguém tem a obrigação de, por exemplo, baixar o espírito de Bruce Lee e conseguir se defender de uma faca. Por exemplo, eu sei que eu não conseguiria. Eu sei que provavelmente o senhor também não conseguiria se defender tão bem assim de uma faca. Ninguém tem essa possibilidade certa. Então, assim, a gente usa os meios necessários, mas também os meios que a gente tem a oferecer. A Constituição ou lei nenhuma requer que a gente seja um herói, requer que a gente seja um lutador. Então, meio que é um igualador, certo? Ele iguala as proporcionalidades. A pessoa tem uma faca, ela está sob o poder da vida, querendo ou não. No meu caso, por exemplo. Se a única maneira que eu tenho de me defender é um revólver, é uma arma que eu porto comigo, então sim é justo que eu utilize, contanto que eu não exceda o necessário para cessar a agressão. Que é o que geralmente acaba acontecendo algumas vezes, é que a pessoa cessou a agressão, só que continua disparando, por exemplo. Entendeu? Aí toda a legítima defesa cai por terra, infelizmente. Bom, nesse exemplo aí do senhor, o assaltante já está incapacitado, já levou 1 tiro, 2 tiros, está incapacitado. Se houver ali uma execução, então já desconfiguraria a legítima defesa? Isso, a pessoa já não está mais acobertada. Porque, vamos supor, a pessoa estava com uma faca. Eu atirei 2 vezes, a pessoa caiu no chão. Que mal
a mais essa pessoa pode me fazer? Nenhum. Agora, se eu chegar lá e atirar na pessoa no chão, acabou. Eu não estou mais exercendo a legítima defesa. Eu cometi um homicídio, eu cometi um crime. Entendeu? Aí é onde a questão do excesso, que o próprio artigo fala isso. Até cessar a agressão. Cessou a agressão, encerra. Entendeu? Infelizmente, o que acontece muito é que às vezes a pessoa acaba extrapolando na raiva, na emoção, mas acaba desconfigurando a legítima defesa. Em que pese, doutor, assim, a abertura de armas, o facilitador de armas, a Polícia Federal tem facilitado, flexibilizado, mas assim, nós sabemos que a maioria das armas são ilegais no sentido, né? Todo cidadão que na sua casa pode portar no seu carro, ainda tem muitos requisitos. O fato da arma ser ilegal, o porte ou a posse ser ilegal, deslegitimaria a legítima defesa, desconfiguraria ou não? Já tem entendimentos do STJ sobre o assunto. E por incrível que pareça, não deslegitima. Mesmo que sua arma seja ilegal, se você exerceu a legítima defesa e cessou quando foi necessária, a pessoa não tem mais como lhe agredir, não tem mais ameaça, não tem mais perigo, e você parou, então o fato de você estar com a arma legal acaba meio que sendo acobertado pela legítima defesa também. Geralmente é o que acontece nas decisões de julgamentos e tudo mais, a pessoa acaba não respondendo pelo porte ilegal de arma, porque exerceu a legítima defesa. Aí acaba meio que ignorando praticamente esse tópico. Eu, assim, só lembrando aqui um caso notório, aqui em Mossoró, doutor, eu era estudante de Direito quando escutei esse caso. Um ladrão teria entrado na casa da vítima, a vítima não sabia que ele estava armado, mesmo assim conseguiu imobilizá-lo, e o ladrão clamou misericórdia, e no caso a vítima, o pai de família deixou ele sair pelo portão. Antes da vítima, o pai de família fechar o portão, o camarada sacou a arma e atirou no mesmo. Uma situação dessa, doutor, assim, o pessoal de casa pode estar nos ouvindo, é um risco. Qual seria, eu sei que a misericórdia, nós estamos num templo religioso, a misericórdia é um princípio bíblico, mas, assim, amarrá-lo, qual seria, assim, eu sei que já aconteceu, a tragédia já aconteceu nessa família, mas, assim, imobilizar, por exemplo, um bandido, eu sei que é muito difícil, normalmente temos que ter alguma arte marcial, algum princípio, mas imobilizar seria, e chamar a polícia seria o caso mais correto, doutor? Não é só o caso correto, mas é o principal, é o recomendado, certo? A questão, realmente, isso é uma coisa que todo mundo pensa. Eu não vou matar o cara, ele veio me assaltar, eu fiz ele parar. Se eu não matar ele, ele volta depois e me mata. Isso acontece muito, pessoas pensam isso toda hora. Toda hora. Não, se ele vir me assaltar e eu reagir, eu só paro quando ele morrer, porque senão ele vem me revida depois. Mas assim, acaba se tornando uma bola de neve isso aí. Meio que a gente vai matar porque eu não quero morrer, entendeu? E eu vou cometer um homicídio para não correr o risco de possivelmente ele querer se vingar algum dia, certo? Isso acontece bastante, mas o correto, gente, em termos legais, em todos os quesitos, imobilizou, chama a polícia. Se o criminoso estiver lesionado, estiver ferido, estiver baleado, minha recomendação também é chamar o SAMU, certo? Porque você vai ter prestado socorro, você fez tudo o que você podia ter feito. Você exerceu todos os direitos legais, todo o bom comportamento, assim por se dizer, você exerceu. Então você não responde por nada. Você exerceu legítima defesa. Mas esse pensamento de que o ladrão, o bandido, o assaltante vai voltar depois de se vingar, infelizmente, não só uma coisa que as pessoas pensam, mas acaba acontecendo às vezes sim. Isso aí é inegável. Como é o caso, por exemplo, que você citou. Eu tô, assim, me veio à memória alguns vídeos do YouTube, já vi cidadãos de bem presenciando um assalto na rua e acelerar o seu carro
Pensei nisso agora. E atropelar o meliante. Nós falamos agora há pouco de armas de fogo. Mas esse caso aí, utilizar o seu carro, não é recomendado, não estou recomendando ninguém assim o fazer. Mas estaria cobertado também pela legítima defesa, no caso de outrem? Estaria sim, estaria sim. Porque é justamente um meio necessário, é um meio que você tinha. Sabe? Assim, como eu tinha falado, o Código Penal não requer que a gente seja um herói, em momento algum. Certo? Mas se você vê uma situação dessa, por exemplo, um assalto de rua, e o assaltante está no asfalto, tá? No asfalto e a vítima está na calçada, você está com seu carro e você faz isso, você acelera para cima do assaltante, acaba, por exemplo, atropelando ele, matando, algo do tipo, querendo ou não, você está acobertado, sim. Você usou o meio necessário que você tinha, os meios que você tinha, e exerceu a legítima defesa de um terceiro da maneira que você podia exercer. A pessoa está assim acobertada. O que não pode acontecer é a pessoa passou por cima do assaltante, dar a ré, depois ir para frente e dar a ré. Isso aí realmente não pode acontecer. Mas atingir com um veículo... Tem casos, tem vídeo que a pessoa atingiu o assaltante com um rolo de pizzaria. E a pessoa estava acobertada assim, pela legítima defesa. Entendi. Estamos conversando aqui com o doutor Pedro Lourenço. Ele que é advogado, criminalista, atua aqui na cidade de Mossoró, nos ajudando a entender a questão da legítima defesa, esse instituto, que não apenas em favor das autoridades policiais, mas todo cidadão de bem pode exercer a legítima defesa. Próximo bloco, doutor, apesar de nós termos citado a questão da vingança no primeiro bloco, eu queria focar um pouquinho, se possível, alguns exemplos, né, práticos para definir o que seria iminência e diferenciando da vingança ou justiça com as próprias mãos. Então não sai daí, voltamos já.